Tô. Opa! TikTokers! Opa, apareceu umas configurations aqui pra fazer. Pera aí, calma aí. Aham. Ah, não, depois eu mexo nisso. Não. Muito complicado. Passou de duas linhas, eu nem leio mais. Fala, TikTokers, beleza? Fala, YouTubers. Sejam bem-vindos aí à segunda live do TikToksons. Nós vamos fazer aqui, tá ligado? E hoje o assunto é bacaneira. Hoje nós já começamos com uma felicidade a mais, que se você consegue ver aí na minha tela, eu espero que você consiga. O Brasilzão está com 2-0 contra a Escócia. Então nós já estamos ganhando, certo? Os outros jogos que nós jogamos também, que foram né? Foi só um, né? Foi só Brasil e Haiti da última vez? Foi, eu acho que sim. E a gente também ganhou. Então, como sempre, a gente vai chegar bem lá na frente nessa Copa. E quando estiver chegando perto das quartas de final, a gente vai perder para um time colonizador, certo? Toda vez é assim e dessa vez não vai ser diferente. Mas nós vamos continuar torcendo como se a gente fosse chegar até a final, tá bom? Então, fiquem à vontade aí, vocês que estão entrando aí na live, já tem gente entrando aqui também, fiquem à vontade. Tem os dois bonequinhos, vão apertar aí pra subir na live pra gente trocar uma ideia, porque esse tema é super interessantíssimo, assim, porque eu converso com muitas pessoas assim no dia a dia e as pessoas ainda acreditam que a gente só usa 10%, né? E aí enquanto a gente vai esperar o Brasil fazer mais um golzinho, a gente vai tocar esse assunto aqui. Fala, Janicleia Matos. Boa noite e feliz 2-0 do Brasil pra você, viu? Fala, Domingos, seja bem-vindo aí, meus nobres. Por que esse tema é tão importante? Porque eu sou estudante de... tá, ok, achei que aqui tinha pedido pra subir, apareceu um negócio na minha tela. Eu sou estudante de ciências biológicas com foco em neurociência. E muitas vezes quando a gente vai conversar com as pessoas sobre a gente ter a nossa capacidade cerebral e tal, ainda circunda o meio das pessoas aquele mito de que a gente só usa 10%. Esse mito, ele é velho, mas é velho que anda pra frente, só que ele ainda existe nas pessoas. Deixa eu fechar essa porta que tá batendo. Enfim. Qual que é o problema de acreditar isso? É que a gente começa a ir por caminhos tortuosos em relação a mitos neurocientíficos e acreditar só porque uma pessoa com um óculos e um terno falou isso pra gente, o que não é necessariamente verdade. E a gente começa a subestimar a capacidade humana também. A gente começa a achar que o ser humano, nossa, nós já fomos mais inteligentes, mas hoje nós não somos mais por causa da imperfeição, porque é o pecado e... Calma, gente, calma, não é bem assim. A gente tem uma capacidade muito superior de outros animais, só que nós ainda somos animais, e a gente somos é complicado, né? Mas nós ainda somos animais, e nós temos um cérebro que é feito à medida de outros primatas também. E a nossa capacidade, ela é medida também como a nossa espécie evoluiu de lá pra cá, né? Outros primatas também vão ter um cérebro mais avantajado. Isso, se a gente for pegar um gráfico, a gente vai ver que todos os outros animais, eles vão, ao longo, né, da evolução, desenvolvendo um cérebro cada vez melhor, e esses animais eles vão fazendo uma linha assim, tá vendo? Só que os primatas, eles vão aparecer numa linha mais ou menos assim, ó. A gente vai estar em uma linha diferente. Então, não é que nós demos sorte de ser uma espécie, assim, superior aos animais, que nós não somos animais por causa disso. Ou então, sei lá, que Deus criou a gente melhor do que os outros animais e tal. Não. O que aconteceu foi que a nossa espécie desenvolveu um cérebro com um maior número de neurônios, sobretudo no córtex cerebral, e por isso nós somos uma espécie diferente. Mas nós ainda somos uma espécie como qualquer outra, né? E os outros primatas, eles também têm eles estão nessa linha também. Então, se eles chegassem ao nível de conseguir essa quantidade de neurônios que nós temos, que são 86 bilhões de neurônios, né? E acho que são 16 bilhões que estão no córtex pré-frontal. Então, muita coisa no córtex cerebral, que é justamente a parte que pega essa parte de pensamento, né? Essa questão de pensamento e tal. E planejamento, sobretudo, né? Principalmente o córtex pré-frontal é sobre planejamento executivo e tal. O que aconteceu é que teve uma senhora neurocientista chamada Suzanne Herculano Russell, em 2010, 2011, ela estava fazendo doutorado dela. E ela fez um trabalho justamente para ver de onde que surgiu esse mito. De onde que vem esse negócio que a gente só usa 10%, assim? E ela fez um trabalho super interessante, pegando cérebros humanos e medindo a quantidade de neurônios que tem neles. Como que ela fez isso? Ela pegou uma... Você não pode contar, né? Assim, não dá pra você contar porque é muita coisa, são 86 bilhões. Mas ela pegou
uma, uma, qual é o nome? Uma amostra pequenininha, e ela colocou um detergente que faz com que todos os neurônios eles se esfarelem, assim, né? Vira um suco e dos neurônios tá todo solto ali. Ela coloca um corante que destaca todos e unicamente os neurônios. E aí você consegue ver o núcleo do neurônio que ele tem, né? O núcleo dele lá, e ele fica coloridinho. E aí ela chacoalhava isso e pegava várias outras amostras também, e eles contavam a quantidade de neurônios que estavam ali coloridinhos nessa amostra que eles faziam ali. E aí, ao fazer isso com todas, né, as amostras que ela tinha, era só fazer uma regra de 3 com o peso e a massa do resto do cérebro, e ela conseguiu descobrir quantos neurônios tinham no cérebro humano. Então foi uma faixa aí de 86 bilhões de neurônios para os seres humanos adultos, brasileiros, médios, tá? Isso não é uma regra, mas é basicamente isso aí. E aí, ela foi ver, tá, se isso aqui, nós temos 86 bilhões de neurônios, tinha também na literatura uma ideia de que nós tínhamos uma quantidade X de neurônios e 10 vezes mais células da glia. Só que isso não é verdade. E ela descobriu isso nesse trabalho. Ela descobriu que a proporção é mais ou menos de 1 para 1. E isso é muito importante, que as células da glia, além de serem uma célula de... gente que só usa... é verdade, é verdade. É verdade, tem gente que só usa 10. Eu concordo com você, tá? Tem pessoas aí que eu tô conversando que eu falo, cara... eu já tentei defender essa ideia com uma pessoa e a pessoa tava me dizendo que a gente só usa 10% porque... por causa do pecado original, e que a gente era mais perfeito antes, e aí por causa do pecado a gente foi diminuindo a nossa capacidade. Eu falei, mano, não é possível. Esse cara, sim, ele usa 10%. Só terminando aqui, essa pergunta que você fez é muito, muito interessante. Eu vou responder ela agorinha. Não, pois é, eu não entendi de onde que ele tirou esse negócio do pecado original. Sim, ele é bolsonarista. A parada dela descobrir que é mais ou menos de 1 para 1 é que as células da glia elas são para manutenção dos neurônios ali, de tudo que acontece, das sinapses, ou quando você joga um neurotransmissor, ele vai para outra célula, né, quando você está mandando, e algumas coisas ficam aqui sujando e tal, né? A célula da glia ela vai meio que limpar ali para deixar tudo funcionando. E a ideia de ser 1 para 1, ela é muito importante para desenvolver essa ideia de que a gente não usa só 10%, entendeu? A gente tem uma quantidade X de neurônios, nós temos aproximadamente a mesma quantidade X ali de células de manutenção. Agora, sobre essa pergunta aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela. Não consigo. Putz, vou pinar, tá? Para outras pessoas conseguirem ver. Uma pessoa com TDAH consegue usar, no caso, 100% da capacidade cerebral? Consegue, gente. Consegue. Pelo contrário, eu diria assim, do caso da dúvida, eu diria que é mais fácil a pessoa não conseguir usar menos de 100% do que usar o 100%. Por quê? Porque a pessoa com TDAH, ela não tá necessariamente, como é que eu posso dizer? Ela não tá defasada no sentido de atenção, porque, ok, vou prestar atenção nisso daqui. O que acontece é que não é que ela tem menos atenção. Calma, vai sair, tá saindo. Não é que ela tem menos atenção, é que ela tem atenção demais. Ela não tá prestando atenção em uma coisa só, ela presta atenção em várias coisas ao mesmo tempo, né? E aí por isso que ela tem essa dificuldade de focar e tal, o foco atencional, é difícil de ficar em um objeto só, porque ela tá, ao mesmo tempo que ela tá prestando atenção aqui nessa live, ela tá prestando atenção no cachorro que tá latindo, ela tá prestando atenção no Brasil que tá ganhando de 2-0 da Escócia, ela tá pensando no cara que tá falando lá do outro lado da parede. Então essa sobrecarga aí faz com que ela tenha, né, essa sensação de que ela não tá conseguindo prestar atenção, não tá conseguindo focar e tal. Então eu diria que uma pessoa com TDAH, ela usa o cérebro dela até mais vezes do que a gente. Isso. Ela tem o Google Chrome ali com 300 mil janelas abertas, e aí ela não sabe o que ela tá lendo, ela não sabe o que tem nessas janelas, e ela também não faz a menor ideia de onde que tá vindo uma música que tá tocando na tela assim, ela tá caçando. Meu Deus, o que tá acontecendo? E ela fica perdida. Caraca, só tem 9 minutos que eu tô aqui. Meu Deus, já falei bastante. Fala comigo, você que tá com um símbolo de coração. Eu não consigo saber quem você é, cara. É tão triste eu não conseguir saber quem são as pessoas. De George02, fala meu nobre. 190 likes, cara. Isso sim
é um achievement, é uma conquista. Eu nunca consegui, eu acho que eu nunca consegui 190 likes nos meus vídeos do YouTube. E olha que eu tenho 1573 seguidores e inscritos lá no YouTube. Complicated, muito complicated. Muito obrigado aí para vocês que estão engajando e vocês que estão marcando presença. Se alguém quiser subir pra debater, tá? Se alguém quiser subir pra trocar uma ideia, às vezes nem precisa debater, só pra trocar uma ideia aqui com nós, pode pedir aqui nos bonequinhos aí, pedir pra subir e trocar uma ideia com nós, viu? 42 seguidores, isso sim, cara, aí sim, olha só, fulano de tal, follow the live creator, só que eu achei paia do TikTok não colocar o nome da pessoa aqui, podia ter colocado seu nomezinho aqui bonitinho, seguiu, acho que ia ser bem mais legal, muito bom. Alguém quer subir pra trocar uma ideia, aperte os botõezinhos aí com os dois bonequinhos. Big George, gostei, bom nome. Vocês ouviram um barulho do Neida aí, é porque meu Minecraft tá aberto, mas aí finge que vocês não estão ouvindo, tá? Eu podia só tirar o som, né? É verdade, vou tirar o som. Calma aí. Prontinho. Que os professores de física, matemática, química e tal. Quando pedem pra alguém já. Pois é. Tá. Por que eu decidi colocar esse tema hoje? Aqui na live. Ontem eu entrei em live aqui no TikTok, aí eu tava colocando, prova que eu estou errado, e aí eu tava colocando uns temas meio básicos, assim, porque eu não queria debate mesmo, eu queria só, tipo, as pessoas estão passando ali, estão scrollando, e eu quero que elas entrem na live pra ver o que tá acontecendo, aí eu quero ver se elas vão ficar aqui e tal. E aí acabou que eu falei, cara, se eu colocasse uns temas mais polêmicos, assim, se eu colocasse umas paradas mais cabulosas, aí eu decidi colocar essa de prove que eu estou errado, nós utilizamos 100% da nossa capacidade cerebral. Tem muita gente que acredita que isso não é verdade. Deixa eu ver qual outro tema que eu posso colocar aqui. Geral entrando aqui. Lá ele. Sostendo. Tá. Esse tema é interessante. Tô na minha lista aqui. Esse tema é interessante. Já sei. Agora, se alguém entrar aqui, a pessoa vai começar a me tacar porrada, quer ver? Prove que eu estou errado. Que isso, cara? É só ir com calma. Nós estamos aqui pra aprender. Pode subir. Prove que eu estou errado. Maluco do céu. Calma, gente, calma. Deixa eu sussurrar no ouvido de vocês aqui, calma aí. Prova que eu estou errado. Não deixa. Game. Boa. Caraca, 3-0, mano. Nossa, não tinha visto. Tava na frente aqui a janela. Putz, que da hora. A gente já tava ganhando. Aí já tava bom, assim. Aí já não tava ruim, assim. Já tava bom. Agora parece que melhorou ainda. Aí, ó. Ficou bom. Boa. Prove que eu estou errado. Trabalhar não deixa ninguém rico. Se você acredita nisso, você está errado. Suba para debater, suba para provar que eu estou errado. Eu quero ver se alguém consegue me convencer de que se eu trabalhar minha vida inteira eu posso ser bilionário. Não tem como. E isso é uma coisa que todo mundo deveria saber, né? Acho que já era pra ser uma coisa básica, que todo mundo já tinha essa noção. Por quê? Porque, pensa comigo, você, meu caro amigo que está assistindo agora, o seu pai provavelmente trabalhou a vida inteira. O pai dele também provavelmente trabalhou a vida inteira. O pai dele também provavelmente trabalhou a vida inteira. Cadê a sua fortuna? Por que esses pessoal que trabalhou a vida inteira não deixou uma herança gorda pra você? Será que apareceu aqui pra mim, pra você subir? Eu não consigo ver aqui. Onde que está? Tem um botão aqui que eu tenho que clicar aqui, mas...
Ui. É só meu computador aceitar trabalhar, viu? Porque o dele também tá difícil. Ele também tá na redução de escala de trabalho aqui. Ó, gente, não é aqui em Multigast? Calma aí que eu vou conseguir. Calma que eu vou conseguir. Mano, esse TikTok Studio é muito lento, velho. Deixa eu fechar o Minecraft aqui, acho que é uma boa. Deixa eu levantar aqui o chat. Oh, eu podia colocar o chat na tela, né? Putz, dei mole. Ah não, o chat já tá na tela pra vocês. É verdade, é verdade, é verdade. Não, mas não tá pra quem tá no YouTube, é verdade. Quem tá assistindo no YouTube não tá vendo o chat. Verdade, verdade. E aí, será que eu coloco? Será que eu não coloco? Será que eu coloco? Será que eu não coloco? Mano, tinha um botão aqui, cara. Que eu podia aceitar alguém pra entrar. Na live. Na live. Cadê? Ah, apareceu. 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 É que realmente é uma tela que você tem que esperar 300 bilhões de anos pra ela funcionar. Deixa eu colocar um foninho só pra não dar um eco desgramado aqui na hora que você entrar. Calma aí. Deixa eu ver se eu já tô te escutando. Deixa eu monitorar meu som aqui pra ver, inclusive, se tá bom. Uai, cara, que isso? Pede pra subir aí, mano. Deixa eu ver meu som, meu áudio. Deixa eu ver se meu áudio tá bom. Cara, você não. Você não. Você fica rico, é verdade. Mas a maioria das vezes, ou é com herança, ou é explorando outras pessoas, tá? Isso é via de regra. Cadê meu áudio? Meu áudio. Voltou? Voltou. Boa. É assim, todas as pessoas que não são ricas e não são de família rica, não tem uma herança desgramada vindo na sua direção, são incapazes de ser bilionários. Porque para você ser bilionário, você precisa ou você tem uma herança, ou você tem um start point muito alto, ou você explora outras pessoas. E a maioria das pessoas, por exemplo, que ficaram ricas até que hoje, né, são bilionários aí, o Elon Musk, que é trilionário e tal, foram assim, mano. O Elon Musk, todo mundo fala, ele começou do zero, que ele era pobre, que ele veio lá da África do Sul e tal. Mano, o pai dele tinha uma indústria de esmeraldas, mano. Ele não começou do zero. Donald Trump, que virou um magnata hoje, não sei como é que ele tá hoje, mas assim, ele virou um magnata nos tempos áureos dele. Ele começou com o que o pai dele chamou de um pequeno empréstimo de $1 milhão. Assim, ninguém começa do zero. E quando você começa do zero, você não vai longe. Muita gente fala pra mim também, mas o Sênior Abravanel virou um bilionário que brasileiro e tal, porque ele começou quando ele era camelô. Mano, você acredita que se o Sênior Abravanel era camelô quando ele começou aqui no Brasil, e ele começou pobre, que ele era de família pobre, depois ele ficou bilionário, tá na hora de você começar a pesquisar fontes mais confiáveis. Você tem que ver de onde que ele veio, você tem que ver quem que era o Senhor Bravanel. Qual é a família Bravanel? Quem é a família Bravanel? Quem que era o bisavô dele? Entendeu? Tem que ver isso daí. E... Meus nobres, vai pedindo pra subir aí pra gente trocar uma ideia, viu? Aí pediram pra subir, vai pedir pra subir. Parará. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Beleza. Deixa eu botar o chat pro lado de cá. Não. Eu acho que eu consigo fazer um bem bolado aqui, quer ver, ó? Eu não posso tá live pra ver. Putz. Porque aí eu poderia ter colocado isso aqui no modo deitado, ao invés de ser em pé. E eu colocaria o chat tanto do YouTube quanto do TikTok aqui. Não, ia ficar da hora, ia ficar da hora. Verdade. Eu vou olhar esse layout pra gente ver depois. Viu? O que apareceu aqui pra mim?
Deixa eu ver. Cara, não aparece seu nome pra mim, complicado. Fala comigo! Cara, se tu reparar bem, primeiramente, boa noite. Boa Se noite. tu reparar bem, isso é meio que um ciclo vicioso, macho. Do what? Porque, primeiro, se tu for pegar pelo contexto da Bíblia mesmo, o cara deixou o jardim, trabalhou, comeu do Aham. sol dele, trabalhou, morreu, ciclo vicioso, macho. Sim, sim, e é sempre assim, e vai ser uma. Vai ser assim por todas as gerações até que alguma coisa mude isso, né? Mas o que? Mas o que vai mudar isso? Geralmente é uma herança gorda que aparece aí, né? Ou um golpe. E eu já não posso compactuar com essas coisas aí, né? Ou você explora alguém, ou você já se torna rico porque você já era mesmo. Alguém já passou pra você. Alguém explorou alguém, gerou uma empresa gigantesca e passou pra você, aí você fica rico. Realmente dá pra você ficar rico. Mas se você for só trabalhar, que pensa? Lá na empresa em que eu trabalho, lá tem salários bons. É uma empresa multinacional, então o pessoal consegue pagar bem lá. Então lá, um salário de operador de máquina, que é o nível mais baixo que você vai conseguir, tá ganhando tipo R$ 3.500. Só que se você trabalhar ali, sei lá, para você conseguir subir de cargo, você precisa ou ter uma capacitação muito grande, ou você precisa ter sorte de não ter ninguém concorrendo na vaga que você quer. E aí você precisa esperar um ano também. Aí você espera um ano desde que você mudou de vaga e aplica para uma outra vaga. E aí, só que se você não conseguir uma capacitação, você não tiver essa sorte, não tiver capacitação, não tiver a sorte de não ter ninguém concorrendo pela vaga que você quer, você vai ficar tipo 5 anos da sua vida ganhando R$ 3.500. Aí vai ter, claro, os ajustes anuais e tal, eles aumentam lá R$ 100 por ano. Então vamos dizer que daqui 5 anos você está ganhando R$ 4.000. Tá, R$ 4.000. Só que o litro de gasolina vai estar R$ 1 bilhão, o arroz vai estar R$ 400, entendeu? O preço das coisas sobe, mas o seu salário não sobe tão rápido quanto o preço das coisas. E aí a ideia é que você vai continuar sempre ganhando um pouco. E as pessoas falam, se você tudo que você ganha, você evitar gastos desnecessários e você juntar uma quantidade de dinheiro, você consegue uma economia, fazer dinheiro de renda passiva e tal, e mudar de vida. Não consegue, mano, não consegue. A gente quase não consegue passar o mês com o salário que a gente ganha. Eu tenho o meu chefe lá da empresa, ele deve estar ganhando uns R$ 15.000, cara. E não sobra. Porque quanto mais você ganha, mais você gasta, né? A ideia é essa. A menos que você ganhe demais a ponto de você não conseguir gastar, coisas assim, de ganhar tipo, 2 milhões por mês, ou de rendimento, de empresa, né? De essas coisas. A menos que seja isso, aí infelizmente. Mas é disso que eu tava falando, sobre guardar dinheiro no banco, né? Mas é disso que eu tava falando que. Deixa eu só ler seu comentário em voz alta que o pessoal do YouTube não tá vendo. A não ser que a pessoa seja esperta o bastante pra guardar o dinheiro num banco. Mas aí fica complicado, porque que dinheiro que você vai guardar? Não adianta você ser esperto se você não tem dinheiro sobrando. Né? Aí você tem que pagar seu aluguel, você tem que pagar água, você tem que pagar internet, você tem que pagar comida, você tem que pagar gasolina, tudo. E ainda tem as prestações das coisas que você está comprando e tal. E você tem que comprar itens recorrentemente. Aí, sei lá, sobra R$ 100. Você coloca isso no banco, R$ 100 vendeu o quê? R$ 100 por mês. Tá, mas aí, se você guardar R$ 100 por mês, todo mês, você vai morrer sem ser milionário. Se você ganhar, na verdade, pensa comigo, se você ganhasse R$ 33.000 todos os dias da sua vida, você iria morrer sem ser bilionário. É dinheiro para dar com pau. Com pau. As pessoas não entendem quanto que é R$ 1 milhão, não entendem quanto que é R$ 1 bilhão, nem R$ 1 trilhão. E o Elon Musk agora virou trilionário. Tinha um monte de gente falando, ele virou trilionário com o suor do trabalho dele e tal. Cara, se ele gastasse Claro que tudo isso não tá no banco, né, em dinheiro vivo. Tá em empresas, ações e tal. Mas se ele pegasse todo esse dinheiro e a família dele
gastasse US$ 1 milhão todos os dias, desde o ano zero, quando Jesus nasceu, né, teoricamente, hoje esse dinheiro ainda não teria acabado. Levaria por volta de 3.000 e lá vai cacetada anos, assim, pra acabar esse dinheiro. Deixa eu apertar aqui, tá? Deixa eu só abrir a tela aqui pra aceitar você. Tá? Meu Deus. Aceitei. Cara, Fala comigo. se tu reparar bem no coisa, tu vai perceber que é o seguinte, pra pessoa ficar abre aspas, milionária, alguma coisa, fecha aspas, de novo, enfim, ela precisa primeiro saber um pouco sobre educação financeira. Porque Sim. se tu reparar bem, lá no o Davi Brito, eu acho que sabe quem é o ex-BBB? Uhum. Perdeu tudo por causa disso. O cara ganhou, acho que foi quase 10 bilhões de reais, gastou tudinho, não sobrou quase nada e ficou pobre de novo. 10 bilhões que ele ganhou? Eu acho que foi por aí. Mas Caraca, enfim, dinheiro pra caramba, hein? pois é, educação financeira é o que ajuda a pessoa, mas tem gente, eu acho que é por aí, mas enfim. Tá dando uma pesquisada aí pra ver se eu tô certo ou errado? É 2,9 milhões. Ah, Mas ainda é mesmo muito assim, dinheiro, cara. dinheiro É pra muito dinheiro. É muito dinheiro. pra uma pessoa que, bem dizer, saiu da pobreza, Uhum. pra ir pra um ramo mais alto, voltar pra lá de novo, é foda, viu? Então, mas aí que tá. A pessoa que ela ganha uma quantidade exorbitante de dinheiro, assim, do nada, ela tem a capacidade, né, ela tem a possibilidade de virar uma dessas pessoas ricas assim, desde que ela passe a fazer a mesma coisa que as pessoas ricas fazem, que é efetivamente Exatamente. explorar a classe trabalhadora. Se ela não fizer isso, ela não vai conseguir manter esse dinheiro inteiro dele. O máximo que ele poderia fazer é, sei lá, investir em imóveis, em colocar num banco e Cara, tal, mas o que ele ia isso fazer é fazer é esse aí que, dinheiro, tipo, não sumir, entendeu? Mas a pessoa que é cara, efetivamente milionária, bilionária, ela tá constantemente explorando a classe trabalhadora para que ela consiga multiplicar com um índice muito alto essa riqueza dela. Não dá pra uma pessoa cara, é aí que que tá, não é, mano. sei lá, não tem uma herança ou não explora outras pessoas continuar bilionária. É aí que tá. Porque se tu pegar um pobre que estuda sobre educação financeira e uma pessoa, bem dizer, de classe média e botar os dois milionários, quem que vai ficar rico mais, quem que vai ficar mais rico é o pobre que estudou educação financeira. Porque, tipo, a questão não é sobre como é que. Não é sobre usar o dinheiro, e sim como vai usar. Uhum. Porque, tipo, a pessoa pode ser pobre, aí ela pega, fica rica do nada. Vai querer fazer tudo que os ricos fazem, daí vai papocar o dinheiro e depois fica pobre de novo. Já uma pessoa que sabe um mínimo de conhecimento sobre dinheiro, vai tentar fazer esse dinheiro lucrar. É, mas por exemplo, você pensa que uma pessoa. Ó, ok. Você pensa que uma pessoa que saiu da pobreza pra ficar rica, você acha que ela fez isso só sabendo administrar o dinheiro dela e fazendo render, trabalhando e tal? Eu acho meio mais provável, porque tem muita pessoa de classe baixa que sabe muito bem administrar o dinheiro. Sim, Tem concordo. tem outros que já pegam o dinheiro e já gasta. Concordo. Mas eu acho que a diferença entre uma pessoa que sai pra virar um milionário ou bilionário e uma pessoa que continua na pobreza, eu acho que essa diferença é um pouco mais complexo. Acho mais Você acha? complicado mesmo isso daí. É um pouquinho mais complexo. Eu acho que você só Acho que administrar o não seu é dinheiro não. uma discordando, mas ao mesmo tempo é só debatendo mesmo. Porque, enfim, já tem uns argumentos já, mas deixa quieto.
Não, é um assunto complicado. Eu gosto de conversar com as pessoas assim, porque a noção que como é que eu posso dizer? O alto escalão, né, do sistema financeiro que a gente vive coloca na nossa mente é um pressentimento de que a gente consegue ser como a burguesia. Só que isso é uma questão histórica, né? A burguesia, ela nunca vai deixar de ser a burguesia e a classe trabalhadora nunca vai alcançar a burguesia. A burguesia é intocável, isso é uma coisa que sempre foi. Só que até pouco tempo atrás não existia o que a gente chama de mobilidade social, que é você sair de uma classe em que você está e ir para outra mais alta. Hoje a gente já tem uma forma de fazer isso, né? Principalmente foi quando a gente tirou a Igreja Católica do poder absoluto, foi quando ele tornou isso mais possível, né, para as pessoas. Só que hoje ainda a burguesia ela vai querer se manter. Então hoje a burguesia, por exemplo, como a maioria do período histórico, ela é alinhada com o conservadorismo, sempre. A ideia do conservadorismo, quando eles falam, temos que manter a moral e os bons costumes, é uma fachada para eles dizerem, nós temos que manter a gente no lugar que a gente está, para não deixar que essa classe trabalhadora chegue onde a gente está. Então eles vão fazer o máximo para que eles continuem subindo e a classe trabalhadora continue descendo. Então, diferentemente do que as pessoas são forçadas a acreditar, que é só uma questão de força de vontade, uma questão de saber fazer, tem também um quesito muito forte e um fator muito forte de controle dessa massa do sistema financeiro e que eles não querem que essa situação mude. O sistema é feito assim, entendeu? O capitalismo ele gira em torno disso. Acho que está até explicado o motivo também da classe burguesa não querer que ensine sobre educação financeira e mobiliário para a classe mais baixa. Imagina se todo mundo soubesse quais são os segredos para ficar milionário. Acho que não existiria milionário. Eu acho que ao mesmo tempo seria meio competitivo, porque tipo, se tu pegar um rico e botar no pé de um pobre, se ele falasse pelo menos uma parte que ele fez para ficar milionário, o pobre vai querer competir igual para querer ficar do mesmo jeito ou até mais sobre o... Sem ter o mesmo background vai dar errado. Então eu só acho que vai ser sempre essa régua torta. Sim. Sobre quem vai ficar mais rico primeiro ou quem vai ficar mais pobre. Porque a sociedade agora não virou sobre convivência, mas sim sobre o quão poderosa ela pode ser com dinheiro. Por isso que tá aí subindo café, arroz, essas coisas, mas enfim. E esse sistema financeiro é feito para isso, né? O capitalismo ele gira em torno do quanto mais dono dos meios de produção você é, mais poderoso você é. Tá aí a história dos grandes latifundiários sempre. Já pensou? O ser humano evolui, ao mesmo tempo que ele evolui, pronto. Vamos dar uma suposição. Se o ser humano tivesse dois seres humanos com a mesma classe financeira, enfim, acho que você entendeu. Sim. Botasse de frente a frente, eles vão querer competir igual. Sim. E às vezes, mesmo estando com a mesma situação financeira, eles não têm o mesmo passado no sentido monetário, né? Às vezes, por exemplo, vamos dizer que nós somos da mesma classe. E nós somos, inclusive, da mesma cidade. E aí a gente começa a competir para ver qual que vai dar certo ali, né? Só que aí a gente esquece que, por exemplo, o meu pai sempre foi pedreiro e o seu pai já é o gerente da Perfimec, entendeu? Aí, por mais que a nossa renda seja igual, tem um background diferente. Entendeu? Porque o seu pai, por exemplo, já vai tomar graduação, o meu pai vai ser pedreiro e tal. O seu pai, por ele ser uma pessoa que já é estudada, ele já vai querer trazer esse ambiente para você também. Então, desde cedo, você já vai também estar integrado nessa questão de querer estudar, querer saber mais e tal.
E eu vou estar achando, aqui por causa da forma como o meu pai trabalha, vou estar achando que pra mim basta eu ir lá pra fazer um traço de massa e tirar meus R$ 100 por dia. Do que está ótimo. E não é bem assim, né? Não, então, eu tenho uma opinião bem sensata sobre a sociedade hoje em dia. Porque atualmente a sociedade ela não está se importando com o que a pessoa sente, mas sim com o que a pessoa tem. Uhum. Por isso que a sociedade tá cada dia mais lutando pela sobrevivência ao invés do convívio. Sim, sim. Mas querendo ou não, a realidade é que pelo menos as classes mais baixas, elas estão tentando sobreviver, ainda hoje. É um E ao sistema mesmo financeiro tempo, que ele inerentemente você está a duas decisões erradas de estar na rua. aí ao mesmo tempo a classe mais alta quer abaixar Uhum. mais a classe trabalhadora. Por isso que estão querendo tirar o direito do Nordeste votar. É complicado isso Inclusive, daí, cara. tem Complicado uma isso daí. notícia. Estão querendo reduzir o salário, aumentar mais a carga horária A de escala de trabalho. trabalho, sim. Vai quebrar a Por isso, economia, acabar com a escala 6 por 1. Ah, fácil. aí, enquanto isso, tem milhões de brasileiros aí roubando os outros aí. Cara, Sendo classe mais rica. o Canadá já reduziu a escala de trabalho no século passado. A Inglaterra também já reduziu no século passado. As principais potências do mundo reduziram a escala de trabalho no século passado ou até mesmo antes. O Pronto. termo weekend, né, que é fim de semana em inglês, ele foi cunhado, acho que foi 1800 e pouco, ou foi 1900, posso conferir aqui. Pronto. Agora, se tu vê o estado da Argentina, quase todo mundo ali já tá tudo na mesma faixa etária na mesma faixa de dinheiro. Porque, tipo, a carga horária aumentou, o salário diminuiu, as compras aumentaram. 1920, desculpa. É, Não, e a tendência sempre é essa, né? cara. É incrível. Não tem como falar sobre educação financeira nem nada do tipo sem ao invés de falar da política. É, Porque, tipo, tudo envolve política, estudo, sim, sim. Se essa religião, parada de política é só fulano de tal, só o candidato tal e o partido tal, é uma balela isso daí. Política é tudo que você faz. se tu Você faz um pegar, movimento se tu, político. se tu pegar a, cara, eu acho que é o termo correto. Não, acho que não é o termo, me esqueci o nome da palavra. O real significado da política lá na Grécia, tu vai entender que ela é bem mais profunda do que duas pessoas Do que Lula e na Bolsonaro. presidência. Sim. Exatamente. É muito mais, Porque, cara. É muito mais. tipo, se tu Você sair na pegar, rua e poder voltar vivo é um movimento político. se tu, se tu reparar bem, a democracia, bem dizer, significa poder na mão do povo. Mas tem É. muitas pessoas que inventam de vender o próprio voto como se o voto dela não fosse nada. Acho mais complicado ainda quando, por exemplo, uma pessoa que já foi eleita usando o poder do povo começa a utilizar do poder que foi dado a ela para votar contra o povo ou fazer algo contra a própria população que elegeu ela. Imagina você passar 4 anos da sua vida ali preparando para fazer uma campanha pro fulano e aí você vota num deputado federal e esse deputado federal propõe para você a escala 7 por 0. Cara, por isso que eu gosto mais disso. Por isso que eu acho que acho que é por isso que na escola, quando eu estudava também ano passado, eu só tirava só da história. Porque tá explicado. Porque, tipo, História é bom demais. eu, eu gosto de me aprofundar mais na história. A política, bem Qual que foi dizer, desculpa, qual que foi o evento mais interessante assim que você mais gostava de estudar? Qual era o corte histórico que você mais gostava de estudar? cara, a Revolução Francesa. Top, top. Revolução Francesa tem o que mesmo? O Estado Novo. Sim,
E a. E a. Não é o descobrimento do Brasil, é outra coisa, o iluminismo. Iluminismo é bom. Porque a política, bem dizer, ela envolve esse. Eu acho que eu falei três, né? Três tópicos: iluminismo, a Revolução Francesa e Era Vargas. A política, bem dizer, envolve eles três em um só. E tem muita Era pessoa Vargas. que. É, quase isso, porque teve alguma lei que foi aprovada, se eu não me engano, foi na Era Vargas. Sim, O Getúlio fez bastante coisa, né? Assim, que por mais que ele não era um mas, ideal esquerdista, mas mas, ele fez muita coisa que beneficiava a população. mas já define bem dizer, o que mudou a política mesmo hoje em dia foi a Revolução Francesa e o Iluminismo. O iluminismo ele mudou não só a política, mas acho que eu diria em vários âmbitos. Por exemplo, antes do iluminismo a igreja estava no poder absoluto e você também não tinha liberdade para produzir conhecimento científico, você não tinha liberdade para fazer nada que contradissesse o conhecimento, entre aspas, dos dogmas católicos daquela época. E depois do iluminismo, por exemplo, isso começou a surgir, já, lógico, sempre existiu ateu, mas começou a surgir os movimentos ateístas, assim, começou a lutar contra esse domínio, como fala, totalitário da igreja. Acho que isso aí já mudou a vida das pessoas. Até hoje a gente colhe as boas recompensas do iluminismo nesse quesito. Né? E claro, assim, eu sou cientista, eu tenho que puxar a sardinha pro lado. A produção de conhecimento científico só é hoje possível por causa dele, né? Aí também partindo para outro ponto, que é a Revolução Francesa. Que bem dizer, eu acho que já significa uma partida muito grande, porque a igreja ela tomava de muita conta da França naquela época. Uhum. Daí quando os pessoal começaram a pensar mais. Porque, peraí, deixa eu pensar numa coisa aqui direito. Não, de boa, de boa. Porque, tipo, como o iluminismo tava tendo muito em alta na Europa, para chegar na França foi um estado de dedos. Daí a igreja, com medo, começou a, bem dizer, eu acho que foi oprimir, ou foi alguma coisa sobre isso. Naquela época era um pouco mais complicado a questão de você levantar movimentos, porque além de você ter a igreja dominando como as pessoas pensavam, a igreja estava também apoiando ativamente o governo monárquico daquela época, né? O rei Luís... 14. não. Isso aí. Ele tinha o apoio da igreja, né? Então... Você ia falar alguma coisa? Se quiser continuar aí. Ah, tá. Deixa eu só... E aí, depois que surge, né, o estopim pra gerar a Revolução Francesa, que não foi assim, tipo, duas pessoas acordaram e falavam, vamos matar o rei? Não foi bem assim, né? Foram vários eventos que foram acontecendo e eles foram aumentando aquele sentimento no povo até que aconteceu o estopim, que, se eu não estou enganado, foi o genocídio daquelas trabalhadoras na fábrica, se eu não estou enganado. Foi? Foi a queda da Bastilha, se eu não me engano. Sim, e a queda da Bastilha foi motivada por causa desse acontecimento, né? Foi. Ou eu tô enganado? Tô confundindo. Acho que foi. Eles quebram a Bastilha porque eles estavam revoltados. O povo quebra a Bastilha porque eles estavam revoltados com alguma coisa. Se eu não tô enganado, eles estavam revoltados com esse genocídio. Depois eu tenho que dar uma olhada lá. Pra ver se eu não tô falando merda. Já comecei a esquecer de tudo. Acontece. Mas aí todo movimento social super grande, ele surge por causa disso, né? São vários eventos que vai juntando e vai fazendo com que as pessoas criem aquele sentimento, aquele ódio e tal. E cara, se reparar bem, o iluminismo ele não chegou na França com tudo. Foram as pessoas que ficaram sabendo sobre o que estava acontecendo nos países fora. Aí começou a pensar, será que isso dá certo, alguma coisa? Aí começaram a juntar mais gente e por isso que deu o que deu.
Sim, a influência cultural ali dos movimentos, né? Eles vão surgindo em outros países e vão aparecendo, por exemplo, hoje a gente ainda sofre algumas ondas políticas nesse sentido. Por exemplo, nos últimos anos, agora, está surgindo uma onda super conservadora. Eles estão acontecendo isso na maioria dos países. Ou países que são potências, assim, eles estão elegendo representantes cada vez mais conservadores. Só que aí passa um tempo e aí passa uma onda mais progressista, depois vem uma onda mais conservadora de novo, uma onda mais liberal, tal. Então esse tipo de onda acontece mesmo. Às vezes, por exemplo, os Estados Unidos vai eleger um presidente super conservador. E aí, por causa dos países que levam os Estados Unidos como um exemplo de potência, vai começar também a ter uma onda mais conservadora. Então tem uma influência, os países eles influenciam os outros nesse sentido. Eu acho que eu, eu acho que eu fui uma história, porque nós estávamos falando sobre trabalho e nós inventamos falar política e essas coisas. O assunto, ó. E é justamente esse o objetivo dessas lives que eu tô fazendo aqui no TikTok, é não ter roteiro e ir conversando com quem aparecer aqui e ver até onde o assunto vai. Justamente essa é a ideia desse quadro do meu canal. Está contribuindo bastante aí para o engajamento e a criação de conteúdo aqui, hein? Muito obrigado. Daqui a pouco a live cai. Cair não vai falar não. sobre política do tipo aí, filho. Não, os caras vão começar a perseguir nós aqui, esse negócio vai ficar legal não. Mas aqui... Daqui a pouco vem o pessoal do Bolsonaro aqui falar que nós somos comunistas. Deus me livre. Se bem que eu gostaria que um dia um bolsonarista entrasse aqui e poder bater com eles. A bastão que tu falou, que a pessoa solda 10% do cérebro por causa do pecado, mas enfim. Pois é. Nossa, que treva, né, cara? A quantidade de gente que acredita nisso é assustador. Detalhe, cristão, tá? Sim, na esmagadora maioria das vezes é cristão. Mas o pior é que tem cristão que é meio sensato. Se tu pegar, ele não concorda 100% com o que a igreja fala. Eu acho difícil ter esses cristãos, mas eles existem mesmo. Não, assim, mas inclusive eu tenho uma amiga que ela é exatamente assim. Ela fazia parte da igreja católica, seguia tudo à risca, até que um dia ela pensou e parou pra pensar que o que ela tá, pensar nas coisas que ela tava fazendo. Acontece aquele, rapaz, será que tá certo isso? Mas daí ela meteu o louco e saiu da igreja. Não, mas... Ai, gente, que treva. Incrível. Mas inclusive, acho que se tu pegar a palavra, partindo para outro ponto, se tu parar pra pensar que aquele versículo lá onde é que fala e conhecereis a verdade vos libertará, é exatamente sobre isso. É a única coisa da Bíblia que eu vou endossar, que eu vou falar que realmente é verdade. Quanto mais você conhece, mais você se liberta. Se tu pegar Gênesis e até Apocalipse, tu vai perceber um bocado de incoerência. Daí virar ateu. Você também tá na vibe do ateísmo assim também? Cara, atualmente eu tô agnóstico. Que eu diria que é a metade do caminho. Pior. Tá bom, quase venceu. De quanto? Tem razão, era. 3-0. Tá indo, pode ser que... Mas eu acho que o meu lado mesmo eu tô mais pra Umbanda. Eu queria conhecer, cara. Eu queria dar uma ida lá de vez em quando. Mas tá difícil de conseguir alguém. Eu acho que por mim mesmo, reparando bem na minha crença, eu sou ateu. Você seria ateu de uma religião específica ou você seria ateu de tudo, assim? Você não acredita em nada, no sobrenatural? Eu ateu do cristianismo. Agora, de Umbanda, essas coisas assim, meu filho só acredita até hoje. Eu deixei a igreja em 2023. 2023? 2024.
Porque, tipo, eu tava reparando como é que tava a igreja atualmente, comparando com a igreja que eu tava. Eu só tava fazendo aquele checklist. Aí como eu vi que tava tudo só dando confere, eu decidi sair. Geralmente a gente aparece, a gente começa a parar pra pensar sobre o que a gente tá acreditando e só de você, na verdade, ser ensinado que questionar é errado, quando você questiona aí que você percebe que realmente tem alguma coisa errada ali. Aí você percebe, é por isso que eles não queriam que eu questionasse, que se eu questionasse eu ia descobrir isso. E aí E eu acho que depois que eu saí da stop. igreja, eu acho que depois que eu também saí da igreja, eu comecei a parar pra pensar sobre a decisão de alguns cristãos. Porque, tipo, tem uns cristãos que passam o dia todo andando com a Bíblia no braço e de calça e com meias de manga comprida. Só Uhum. que dentro de casa, a maioria, pronto, 90% dos cristãos atualmente, desde que surgiu o cristianismo, são tudo hipócritas. Cristãos não são pessoas boas, só porque eles leem a Bíblia. Só pra você ter uma ideia, nós estamos num país em que 86% da população é cristã. E Fora a de bancada todos os evangélica que abusos, existe na presidência. pois é, de todos os abusos de menores que acontecem no Brasil, 70% deles ocorrem dentro de casa, por pessoas que elas conhecem, geralmente por parentes ou pelos pais. Ah, se 80% da população é cristã e 70% dos casos acontecem dentro de casa pelos pais, que cristão é esse? E detalhe, ainda vem na internet ou pessoalmente falar que tô sofrendo perseguição. Sim, eles dizem que os cristãos aqui do Brasil são perseguidos, cara. Isso é. Valeu. Eles que Cara, dá uma perseguem todo olhada aí mundo, eles quanto dizem é que que são tá na perseguidos. taxa das religiões aqui do Brasil, porque se eu não me engano, as religiões afro, afro-brasileiras, elas estão com pouquíssimas porcentagens. Sim, sim. Sempre são minorias E, aqui. Apesar de 60% da população ser preta, né? exatamente. Engraçado é que esse negócio de cristianismo aí só ressurgiu depois que um tal de Lucero apareceu no mundo, né? Lutero, Martin Lutero, É? ele faz a reforma protestante, né? O cristianismo mesmo, ele surge. Não, ele não surge lá, Na mas Europa. o que viria a se tornar o cristianismo surge no primeiro século, era chamado de Igreja do Primeiro Século, que não era igreja católica Aí, ainda, tá? Era uma igreja do primeiro século. E depois esses movimentos ali, o pessoal vai se juntar, vai começar a criar ali uma estrutura, e essa estrutura vai virar o que hoje a gente chama de igreja católica. Aí vira a pior aquele igreja, período uma das terrível. piores igrejas que existe, mas enfim. Pois é, pois é. Qual que é o seu nome? Desculpa. Chama de Jorge Pig mesmo, eu acho que é melhor. Ô, Jorge Pig, você é de onde? Cara, como eu tinha te falado, eu sou do Nordeste. Aham. Percebi pelo sotaque, por isso que eu tô perguntando. Por isso que eu falei mais da parte no nordestino no meio da sociedade. Uhum. Porque, engraçado porque se a gente analisar bem, o nordestino ele sempre foi estereotipado Sim. como uma pessoa que trabalha o dia todo no sol quente, não tem nada Que dentro vem de com casa pra 15 comer. filhos atrás, com uma bacia na cabeça. Olha que Complicado. trabalha na roça. É. Já ouvi isso aí a vida Daí, inteira, na verdade. Eu nasci em Porto Seguro, sabia? em qual estado mesmo? Porto Seguro, Bahia. Ah, sou aqui do Ceará. Estamos relativamente perto aí, hein? E óbvio. No caso, eu moro na região metropolitana de Belo Horizonte agora. Só que eu nasci em Porto Seguro. Aí eu vim pra cá porque tem mais estrutura. Daí vem acho que não é a migração, é o êxodo rural, se eu não me engano. Exato, É exatamente.
a ida do homem do campo para a sociedade. Para a sociedade não, bem dizer isso. Pra cidade, né? Pra zona urbana. Exatamente, pra ter mais estrutura, pra conseguir ter acesso aí a mais coisas. Aqui... Cara, desculpa, se a gente botar por esse exemplo, o Brasil não seria o que era hoje por causa desse êxodo rural. Como assim? Porque, tipo, tem muitas pessoas do campo que resolveram ir para a cidade, viraram milionárias e quase alimenta quase toda a população brasileira. Tipo, qual? Eu não conheço ninguém que saiu do campo, virou milionário e alimenta a população brasileira. Não, mas tem uns que tem, mas é bem difícil. Só não sei citar uns, porque como eu não tô muito aprofundado no negócio de geografia, ficou meio difícil. Ó, minha câmera ficou morrendo, cara. Mas se quiser falar aí. Aqui, eu, na verdade... Ah, entendi porque minha câmera morreu, me lascou. Na verdade, eu vou finalizar a live aqui. O Belato, não sei, Belato, pediu pra subir aqui também. Só que eu vou ter que finalizar agora a live, que já acabou o jogo e tal, eu já vou fazer uns negócios aqui em casa. Mas voltem... Amanhã, tenta botar pelo menos um tópico pelo menos fácil. Qual tópico? Desculpa. Se tiver como amanhã botar pelo menos um tópico fácil. Não, claro, vou botar uns temas aí pro pessoal querer subir. Tipo, esse negócio de trabalhar não deixa ninguém rico. Envolvemos todo negócio de política, mas não debatemos sobre isso. Tá, claro, eu também não sou das áreas da política, eu peguei um tema bem que não era bem minha área. Complicado, eu tenho que colocar alguma coisa relacionada à biologia, evolução, essas paradas. Mas o pior é que, sabe aquele primeiro assunto que eu tinha colocado? Sobre a metade da população ser 100% todo mundo usar 100% do cérebro. Meio que tem um episódio tem um episódio de um desenho, não esqueci qual é o nome, que bem dizer comprova isso, porque se a pessoa usar 100% do cérebro, ela bem dizer descobre tudo sobre os assuntos que a pessoa tem dúvida. Acho que é isso o assunto, mas enfim. Tem um filme muito bom que eu gosto, que chama Lucy. Ele mostra de uma forma muito ficção científica o que aconteceria se uma pessoa usasse 100% do cérebro. Aí a mulher fica toda poderosa assim e tal, ela ganha outros poderes bizarros, porque ela tá usando o cérebro dela inteiro, né? E aí, pra um biólogo assistir aquele filme, a gente quase tira a calça pela cabeça, porque a gente usa assim 100%. Acho que é difícil isso ser possível, porque eu acho que o único que é mais alto, eu acho que foi o do Einstein. Eu acho que teve um mais alto que o dele, viu, cara? Mas eu não lembro. Eu me esqueci quem era. Eu sei que tem, mas não me esqueci quem era. Teve um cara chamado William James Sides. Ele tinha um QI de entre 250 e 300. Aí. Putz. Você acha eu acho que então provavelmente ele usa 90% ou a 95% do cérebro. Não, ele usa 100, no caso. 100? Todo mundo usa 100. Claramente. Não, a gente usa 100 mesmo. A gente só não usa 100% do cérebro o tempo inteiro, mas a gente usa 100% da nossa capacidade cerebral. Bote o bolsonarista pra falar, aí. Aí no caso dele ele usa 10% só. Divide esse 10 por 50% pra ver quanto é que dá. Aí complica nós, hein. Eu já te pegou, vou fechar a live aqui, viu? Muito obrigado aí por ter participado. Volta aí pras próximas, cara. A gente tem umas conversas boas. Eu só não desenrolei muito aqui porque eu
como esse negócio de história ficou lá por 2 anos atrás, porque esse negócio de Revolução Francesa, essas coisas, eu estudei no segundo ano e foi no segundo período. Então tá com muito tempo já que eu não vejo esse assunto. Então o importante é alguém subir e a gente ficar aqui trocando ideia, entendeu? Não necessariamente precisa ser uma coisa acadêmica o tempo inteiro. Foi bom aí você ter participado. Obrigadão. Valeu. Falou, boa noite. TikTokers, nos vemos em outro dia e YouTubers também. Tudo de bom pra vocês. Tchau.